No vídeo de hoje nós vamos falar sobre A Ilha do Dr. Moreau, o quarto grande livro de ficção científica do mestre H.G. Wells. Só lembrando, Wells escreveu A Guerra dos Mundos, O Homem Invisível e A Máquina do Tempo, e depois ele lançou também A Ilha do Dr. Moreau. Curiosamente, esses três livros tiveram boas adaptações para o cinema, porém, A Ilha do Dr. Moreau não teve a mesma sorte. Seja bem-vindo ao Te Conto, meu nome é Peu e eu estou falando da Terra. Antes do vídeo, eu vou falar do meu livro O Homem que Não Queria Matar. Tá bem aqui, ó, esse livrinho aqui, da editora Flive. Você pode comprar ele no site da editora Flive, também pode comprar na Amazon também. Ele tem a versão dele também em e-book, para você comprar se você preferir. O e-book não, o livro físico. Talvez você goste de ler no celular, no Kindle, então você pode comprar no site da Amazon a versão em e-book. Então, o livro conta a história de Alberto, que é um homem negro que trabalha matando pessoas negras que não são mais produtivas para a sociedade, até que ele decide parar de matar. Mas a questão é, será que ele vai conseguir mudar a sua sociedade? Para saber, você vai ter que ler. A Ilha do Dr. Moreau é um romance de ficção científica de H.G. Wells, lançado originalmente em 1896. A Ilha do Dr. Moreau pretende ser uma obra de especulação científica em torno da biologia, numa época em que a curiosidade científica movia o mundo. Foi um momento ideal para combinar imaginação e ciência, e Wells foi um exemplo notável de um autor que conseguiu perceber o espírito do seu tempo e se aproveitar dele. Mas A Ilha do Dr. Moreau não conseguiu se manter atual no imaginário das pessoas, da mesma forma que outras ideias de Wells, como A Máquina do Tempo, a invasão alienígena de A Guerra dos Mundos ou a existência de um homem que consegue ficar invisível. Essas ideias são bem comuns na cultura pop e elas estão presentes até hoje. Porém, A Ilha do Dr. Moreau não conseguiu estar tão presente na cultura pop. E o motivo disso é que a ideia básica de A Ilha do Dr. Moreau é que o Dr. Moreau é um cientista que sofre da síndrome de Frankenstein, ele quer criar uma nova forma de vida. Para isso, ele usa animais como cachorros, leopardos, hienas, macacos, nas suas experiências, com o objetivo de transformá-los em seres humanos, em seres híbridos, humanos e animais. E ele consegue fazer modificações físicas nos animais, fazendo-os ficar muito parecidos com seres humanos. Só que o problema é conseguir vencer os instintos dos bichos, de modo que o que ele consegue, na verdade, é criar mutantes, meio homens, meio animais. Na verdade, verdadeiras aberrações. Agora, deixando de lado que as especulações biológicas mencionadas não se sustentam muito hoje em dia, infelizmente a parte literária também não é uma das melhores do autor britânico. O livro parece um tanto apressado demais e seus personagens eles não são muito aprofundados. Na verdade, a própria história fica parecendo um pouco rasa e superficial às vezes. Se Wells tivesse alongado o romance um pouquinho mais e lhe dado um aspecto mais sério, filosófico talvez, ou justamente o contrário, um aspecto mais engraçado, mais aventuresco, talvez a gente ia ficar com a sensação de que acabamos de ler um romance mais completo, mais bem acabado. Basicamente, o livro conta a história de um náufrago que é resgatado por um navio e que, por fim, desembarca em uma ilha que é utilizada por um cientista maluco como laboratório para experiências monstruosas. Algumas das experiências do médico são tão bem sucedidas que o náufrago da história, que o nome dele é Edward Pendrick, ele quase acredita que aqueles seres são humanos, porém, alguns dão tão errado que são apenas monstros mesmo. Aí o personagem, o Pendrick, vai ter que se esforçar muito para conseguir sair dessa furada em que ele se meteu. Ele está preso numa ilha cheia de monstros mutantes na companhia de um cientista completamente maluco. Como eu disse, o livro é muito curtinho, poderia ser mais aprofundado, mas o que temos é isso. O livro foi transformado em filme pela primeira vez em 1932, com o nome de A Ilha das Almas Perdidas. Eu não sei o motivo, mas não foi um grande sucesso. Na década de 30, filmes de monstros faziam muitos sucessos, como King Kong, Frankenstein, Lobisomem, a Múmia, enfim. Vários outros monstros dominaram os cinemas e são lembrados até hoje. Porém, A Ilha das Almas Perdidas não conseguiu emplacar seus monstros entre os monstros clássicos do cinema. Já em 1977, a história voltou aos cinemas, dessa vez com seu nome original, tendo como ator principal Burt Lancaster, que interpretou o Dr. Moreau. Muitos dizem que essa encarnação é mais fiel ao livro de H.G. Wells. Mais recentemente, em 1996, uma nova tentativa de emplacar essa história nos cinemas aconteceu com o filme A Ilha do Dr. Moreau, que foi estrelado dessa vez por Marlon Brando e Val Kilmer. O filme tentou contextualizar o enredo usando ciência moderna, engenharia genética e eletrônica, mas o resultado não foi dos melhores e é considerado por muitos o pior filme da carreira de Marlon Brando. No final, a história pode ser lida como uma crítica à falta de ética da ciência na experimentação com animais em grandes indústrias, como
talvez a indústria farmacêutica, a indústria cosmética, e também nos oferece uma mistura de aventura, mistério, ficção científica e horror. Não é uma história grandiosa, espetacular, mas eu gostei da leitura. Podia ser melhor, mas não é um livro ruim. É bem legal. É válido para você conhecer essa história, que é um clássico da ficção científica. Então, compra o meu livro, O Homem que Não Queria Matar, que você vai ver que os personagens aqui são complexos e profundos e a história é simplesmente maravilhosa. Se você não acredita, compra, lê e tira suas próprias conclusões. Se você gostou do vídeo, curta, compartilhe, se inscreve no canal. Se não gostou, manda para o espaço e vem que eu te conto.